Graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa campanha 70 vezes 7, é mais um dia. Estamos estudando sobre o amor e o perdão de Deus, um livro da Bíblia por dia. E hoje chegamos ao livro de Abacuque. Talvez você ache esse nome estranho, talvez você não conheça muito bem sobre o profeta Abacuque. Na verdade, ninguém de nós conhece tão bem assim o profeta Abacuque, porque só há duas citações sobre ele na Bíblia, e as duas são no próprio livro, no capítulo 1 e no capítulo 3, dizendo, Palavra de Deus a Abacuque. Não temos muita informação sobre ele, mas nós sabemos que ele foi contemporâneo de Jeremias. Provavelmente Abacuque experimentou junto com Jeremias essa angústia da destruição iminente do povo de Jerusalém, do povo de Judá. Veja bem, quando Abacuque faz as suas profecias, o reino do norte já havia caído, já haviam sido levados cativos. A cidade de Nínive, dos assírios, já havia sido destruída, já haviam sido derrotados. Deus já havia mandado várias predições, exortações, e já havia cumprido a sua punição sobre o povo do norte, sobre Nínive. E mesmo assim, o povo do sul não conseguiu se arrepender. Não conseguiu entender que aquela mensagem que os profetas vinham exortando o povo era para eles, com aquele pensamento de que não vai ser comigo, não vai ser comigo. O nome de Abacuque significa abraçar, cruzar, no sentido de cruzar os braços em volta. E alguns têm entendido exatamente essa situação. Por quê? Porque Abacuque, ele era um profeta que ele, sem muita esperança, olhando para o redor, vendo tudo ao seu redor caindo, ele via a maldade do povo, ele estava perplexo com a maldade do povo, ele literalmente se agarra em Deus e ele busca então a sua esperança no Senhor. Ele não escreve muito de si mesmo e os outros textos bíblicos não narram nada sobre Abacuque, mas nós podemos entender que ele provavelmente tinha alguma função também no templo, talvez como um cantor do templo, como um levita do templo. Mas isso não é obrigatório, porque o texto que ele escreve, o texto de Abacuque, ele se parece muito com a característica dos textos de Salmos. Mas Davi escreveu vários salmos e não era levita, então não necessariamente ele precisaria ser um levita. O fato é que, provavelmente, os acontecimentos narrados em Abacuque, eles já acontecem próximo à derrubada do reino de Jerusalém. Antes da destruição, antes de Nabucodonosor efetivamente levar cativo o povo, mas muito próximo. E provavelmente depois da morte de Josias, que aconteceu em 609. Por quê? Porque Josias ele ainda faz uma certa reforma, religiosa, moral no povo. Mas após a morte de Josias, o povo abandona os caminhos do Senhor de uma forma terrível. E aquelas sementes ruins de Manassés, elas começam então a dar efeito. O fato é que o livro de Abacuque ele tem uma característica muito interessante, porque o livro ele é uma conversa, ele é um livro que estabelece uma conversa, um questionamento, mais do que Deus dizendo a Abacuque algo para mandar ao povo de orientação ou de exortação. O que nós vemos é Abacuque questionar a Deus. Por quê? Porque ele olha para os lados, ele olha para a frente, ele olha para o futuro, ele olha para o que o povo fazia e ele fala assim, como o Senhor pode permitir tanta maldade sem punir o povo? A mensagem principal de Abacuque, ela vem trabalhar nas dúvidas do profeta sobre a constância de Deus. Deus não se esquece, Deus não se arrepende, Deus não demora, ele age na hora certa. Mas isso, Abacuque chega à conclusão depois de muito questionar e depois de realmente se lançar para Deus dizendo, Senhor, eu preciso de respostas. Nós podemos aprender muito com Abacuque, porque muitas pessoas têm tratado Deus apenas como uma caixinha de promessas. Quando se refere a Deus só para agradecer, numa falsa piedade, num falso estar tudo bem. Ai, Senhor, muito obrigado porque o Senhor é bom, mas o meu coração está destruído. Mas eu estou falando coisas bonitas para Deus na tentativa de parecer bonzinho para Deus. Deus quer que você chegue a Ele com todas as suas dúvidas, com todos os seus pesares, com todas as suas queixas, e Ele está disponível para responder para você. O livro começa com o profeta perplexo. Ele não consegue entender o mistério da maldade no mundo. Por quê? Porque ele vê que Jerusalém
ainda não havia caído. O povo do Reino do Sul não caiu. Deus ainda estava permanecendo, o povo na sua terra, não levou cativo, não fez nada aos olhos de Abacuque. Mas o Reino do Norte havia caído, Nínive havia sido punida. Ele falou, por que Deus não pune o povo? Porque Deus é justo e o povo é mau. Então o povo merecia ser castigado. Então, ao invés de ficar triste pelo castigo, Abacuque fica perplexo pela falta de castigo, pela aparente inércia de Deus. E ele se queixa perante Deus. Ele diz no capítulo 1 assim, olha, Senhor, o mal está sobre toda parte. E o Senhor pune os maus. O que está acontecendo? E ele recebe uma resposta de Deus. Deus diz, olha, eu vou fazer uma coisa que se você visse, você não acreditaria. E ele fala, olha, eu vou usar os caldeus, um povo cruel, um povo mau, um povo muito pior do que Jerusalém, mas eu vou usar esse povo para punir Jerusalém. E ao invés de que essa resposta de Deus se transformasse em algo consolador para Abacuque, dizendo, não, então a punição vem, Deus está vendo o que o povo está fazendo, aí ele entra em crise. Porque afinal de contas Deus usaria um povo pior do que Jerusalém para punir Jerusalém. Mas como Deus, que é santo, pode se aliar, como ele pode usar pagãos perversos para imprimir a sua justiça? Abacuque não consegue entender. A dúvida dele, o questionamento dele é, por acaso a maldade vai imperar no mundo para sempre? Então ele se retira, ele permanece em silêncio. Ele fala, eu devo ficar em silêncio. Eu devo entender a resposta de Deus, o propósito de Deus que será cumprido em breve. E aí Deus começa a mostrar no coração de Abacuque, responder para ele, e as coisas que aconteceriam, e depois Deus puniria sim também os caldeus pela sua maldade, e o profeta finalmente consegue aliviar as suas dúvidas, e com essa nova luz recebida, com a sua fé renovada, ele profere 5 maldições, 5 punições contra a falta de honradez, contra a ganância, contra a edificação sanguinária, contra a libertinagem e contra a idolatria. Então, ele consegue promover a sua exortação para que o povo observasse os seus atos, e finalmente ele faz uma oração maravilhosa que está narrada no capítulo 3, lindíssima, de confiança no Senhor. Fala da majestade, da glória do Senhor e declara sua confiança nos planos divinos. Abacuque tem uma característica muito especial ainda que eu gostaria de falar para você. Ele é o avô da reforma protestante. Afinal de contas, no capítulo 2, versículo 4, está lá narrado, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Abacuque devia ser um dos livros favoritos de Salmos. Ele cita ele em Romanos, cita ele em Hebreus, cita em Gálatas. Abacuque, com esse versículo, Paulo consegue entender que não é pelas obras. Com esse versículo, Paulo monta toda a sua teologia. E com esse versículo, Lutero, em 1517, ele entende que as indulgências não eram instrumento de Deus, e ele promove então a reforma protestante, ou seja, ele prega lá na porta da catedral as suas 95 teses, dizendo, não é pelo que eu faço, não é comprando o favor de Deus, não é pagando penitências, é pela fé, e somente pela fé. Sola fide. E aí ele vai buscar isso na Escritura, sola Escritura. Tá? Então, Abacuque é maravilhoso, porque se ele traz esse versículo, e ele pode ser considerado o avô da reforma por causa disso. O justo viverá pela fé. Paulo vai usar esse versículo, o pai pode ser considerado, então, o pai, da reforma protestante, e Lutero vai usar esse versículo para promover a reforma protestante. Seria, então, aquele que efetivamente dá início à reforma protestante, a reforma da igreja. As pessoas não tinham acesso à palavra de Deus, e estavam se desviando daquilo que Deus esperava, estavam querendo fazer coisas para merecer o favor de Deus, e Abacuque já desde o início falava, é pela fé. Paulo vai dizer, é pela fé. Lutero vai dizer, é pela fé. E hoje nós podemos entender que o que Deus tem para nós é amor e perdão, e o amor e o perdão de Deus
não nos obriga a fazer coisas para merecer esse amor e merecer esse perdão. Pelo contrário, o amor e o perdão de Deus são fruto da sua graça, da sua misericórdia derramado sobre mim e sobre você. E nós podemos receber esse amor e esse perdão. E então, a partir daí, como filhos, porque aqueles que creem no seu nome serão feitos filhos, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Então, agora sim, retribuir a Deus amor, retribuir a Deus com atitudes que louvem, que possam glorificar a Deus, cumprindo o propósito para o qual nós fomos criados. Abacuque é um livro que traz uma profecia de diálogo. O profeta questiona Deus, Deus responde o profeta fala com Deus, Deus responde o profeta, e também uma confissão de louvor. Ele termina praticamente com um salmo de sua autoria. Ele mostra que Deus usa qualquer meios para fazer a sua vontade, mesmo o mal. Deus usa um povo ruim, péssimo, pior do que Jerusalém, para punir Jerusalém. Então Deus está no controle de todas as coisas. A soberania e a majestade de Deus está inclusive acima da nossa noção de moral, de certo e errado. Deus pode usar um povo inimigo, Deus pode usar até mesmo o mal, para poder trazer o seu povo de volta para a luz. E ele mostra também que a resposta correta diante da santidade de Deus, da presença de Deus e da soberania de Deus é o silêncio. Capítulo 2, versículo 20. Abacuque, já sem palavras, sem saber como se manifestar diante de Deus, ele diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Algumas frases são muito famosas, muito conhecidas em Abacuque. Algumas frases são muito especiais, nós podemos citar. E essas frases de Abacuque, elas, talvez você nem saiba que são dele. Ele diz: olha, teus olhos são puros, são tão puros, que não podes ou que não suportam ver o mal. Outra, está lá no capítulo 1, verso 13. Outra frase: o justo viverá pela fé. Capítulo 2, verso 4. Ele diz: o Senhor, portanto, está no seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. Capítulo 2, 20. Aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Capítulo 3, versículo 2. E eu me exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Capítulo 3, versículo 18. Não se esqueça do amor e do perdão de Deus. Ele foi derramado por você e ele foi derramado sobre você para te dar aquilo que o Senhor tem preparado. E o que o Senhor tem preparado é muito melhor. Ainda que, como Abacuque, você possa estar perplexo diante de toda a maldade, de toda a injustiça, diante de situações que você não consegue entender e explicar. Nós precisamos aprender que depois de todas as suas dúvidas, o profeta declara toda a sua fé. E ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ou as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como o da corça, e me faz andar altaneiramente, ou seja, pulando de alegria. Meus queridos, como é difícil quando falta tudo. Quando é difícil quando o sustento não vem, quando os planos dão errado, quando as portas se fecham. Como é difícil quando nós juntamos e de repente tudo é dissipado. Como é difícil quando nós não temos saída. Como é difícil quando nós não temos mais uma visão de propósito, ou quando nós não temos nem mesmo o básico. E Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ou seja, tudo que eu plantei, tudo que eu trabalhei o ano todo para colher deu errado, ou foi levado, ou foi queimado, ou foi roubado, não importa. Ele diz: ainda que no curral não haja gado, ainda que as ovelhas sejam roubadas do aprisco, arrebatadas do aprisco, ou seja, até a minha reserva, tudo que eu estava contando, tudo que eu tinha para que eu pudesse me sustentar, fazer alguma coisa, ainda que acabe tudo, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, a minha alegria não está nas coisas, a minha alegria não está naquilo que Deus me dá, a minha alegria está no Deus Todo-Poderoso,
o El Shaddai, o Emanuel, o Deus conosco. Eu espero que você tenha a sua fonte de alegria no lugar certo, que não sejam nas coisas, que não seja naquilo que você tem arrecadado, naquilo que você tem guardado, porque o Senhor é a verdadeira fonte de alegria, e eu, todavia, exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ou o contrário, né? Me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza e Ele que faz os meus pés novamente vibrarem. Que Deus nos abençoe e que você tenha essa certeza, esta fé, esta confiança, não naquilo que Deus faz, mas naquilo que Deus é, em quem Ele é. Ele é Deus e não há outro. Deus nos abençoe. O amor e o perdão de Deus estão oferecidos pelo próprio Deus, não apenas nas coisas que Ele faz, mas oferecidos de si mesmo. Deus não fez somente algumas coisas para nós. Ele entregou a si mesmo, ao seu próprio Filho, para que você e eu pudéssemos ser salvos. O amor e o perdão de Deus são a maior dádiva que podemos receber. Deus nos abençoe. Amém.